estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua graça já me basta. Oh Deus, nós te agradecemos, oh Deus, pelo privilégio de chegar na tua presença sem pedir nada, apenas adorando ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, porque quando conseguimos entrar num nível de comunhão diferenciado com o Senhor, então nós percebemos que a tua graça nos basta. Você pode dizer isso novamente ao Senhor? Alan, vamos falar a Deus. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Amém? Que bom estarmos juntos nesse momento tão especial. Que turma bonita. Hoje você tá top, hein? Pelo jeito que eu tô vendo daqui, deixa eu ver aqui, você se preparou legal para o culto de hoje, hein? Então hoje, com certeza, não sei se você está sabendo, né? Mas dá para te ver, viu? Pela fé eu tô te vendo. Que bom estarmos juntos, meus irmãos. Você que está aí na sua casa com a sua família, você que está sozinho, talvez você esteja nesse momento trabalhando, e, enfim, o importante é nós estarmos juntos na presença do Senhor, adorando a Ele. Eu quero que você separe esse tempo de adoração, de culto ao Senhor,
E eu quero chamar você para olhar para dois textos bíblicos. Eu quero começar esse momento com dois textos bíblicos. Nos dois existe uma expressão do Senhor Jesus, uma expressão do Pai sobre nós, que eu quero trazer ao seu coração. Primeiro texto é Josué capítulo 1, e eu quero que você pense comigo em Josué capítulo 1, e depois o segundo texto é Mateus capítulo 28. Em Josué capítulo 1, nós vamos ver o que Deus fala para o Josué, a partir do versículo 3. Então, Josué 1, capítulo 1, versículo 3, o Senhor Deus fala assim: como eu prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei isto a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates a todas as terras dos hititas até o mar grande, lá no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Aí o Senhor fala assim: porque assim como eu estive com Moisés, eu também estarei com você. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Aí você vai comigo, presta atenção nessa expressão quando o Senhor fala: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Aí você vai para Mateus capítulo 28, quando Jesus, ele comissiona os discípulos, versículo 19 de Mateus 28, Jesus fala o seguinte: portanto vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Percebe que o próprio Deus, ele deixa muito claro essa questão de estar conosco, de cuidar de nós. Gente, eu quero começar esse culto de hoje com esses dois textos, e eu quero que você fique atento também à reflexão, porque nós vamos ter hoje alguém muito lindo de Deus, alguém muito linda de Deus, ministrando a palavra, e você vai ouvir alguma coisa nesse sentido, esse cuidado de Deus com cada um de nós, em todo o tempo. Sim, nós queremos trabalhar no seu coração, queremos que o Espírito Santo revele a você, que nenhuma luta, nenhuma dificuldade, ela quer dizer ausência de Deus. Não, de repente ela está sendo uma grande prova, e as provas existem para que nós que passamos por elas, possamos através dessas provas, sermos aperfeiçoados, sermos lapidados, nos tornarmos melhores. Mas a grande certeza que eu quero que você tenha no seu coração, é essa que o Senhor Jesus traz a nós, e que Deus trouxe a Josué lá atrás: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você pode orar? Senhor, obrigado pela segurança, pela certeza que temos de que o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa, o Senhor está sempre conosco, e é a tua presença, a ação do teu Espírito Santo em nós, que faz com que nós possamos enfrentar o que for. Nós venceremos porque o Senhor está conosco. A nossa vitória é a tua presença, em nome de Jesus. E agora, Pai, por tudo isso, pela tua presença em nós, pela presença do teu Espírito Santo em nós, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque é maravilhoso te adorar sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos então adorar esse Deus lindo e maravilhoso, que sempre está com você e nunca te abandona. Amém? Vamos adorá-lo juntos? Vamos lá? Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Aleluia.
igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Oh, oh, oh. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, 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 oh. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem servimos. O Deus que dá, o Deus da cura, o Deus do milagre. Aleluia, Senhor. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que se abra o céu nessa noite, nesta manhã. Aleluia, Senhor, na nossa vida. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção. Aleluia. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós. Sopra em nós, Espírito de queremos Deus, te queremos.
Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra Que os os céus céus fechados se e o abram, teu teu reino reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Tua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve, e a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transportar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, flua nesse lugar, transportar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Nos envolve, Senhor, envolve-nos, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia. Deus, quando nós clamamos ao Senhor em forma de adoração, nós fazemos isso porque estamos seguros de que a Tua palavra se cumpre quando ela diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Aqui onde nós estamos, em cada casa,
aonde tem nesse momento um televisor, um computador, um celular ligado, adorando ao Senhor juntos, a tua presença se faz real. E é isso o nosso clamor, Pai, que a tua presença nos envolva, que a tua presença, ao nos envolver, possa gerar transformação, cura, restauração, milagres. Pai, eu te agradeço porque a tua presença é tão real quando nós começamos a adorar ao Senhor. Então ensina-nos isso como base de uma fé que prevalece sobre todas as coisas, sobre todas as lutas. Ensina-nos o valor e o poder da adoração como arma de vitória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você ore. Nós temos alguns motivos de oração. A gente não pode esquecer de que todas as coisas, elas estão debaixo do poder do nosso Deus. E eu quero colocar, a gente tem orado, nós temos clamado a Deus por tantas coisas. Hoje eu quero separar 2 momentos de oração, separar um do outro. Primeiro eu quero orar por pessoas. Eu queria colocar para vocês alguns nomes. Primeiro eu queria que vocês, por favor, eu quero que você ore comigo, tá bom? Não é para você ficar me assistindo a orar. Eu estou chamando você para orar conosco. Quero que você ore pela nossa querida Adriana Josiak. Adriana, você conhece bem, aqui do Ministério de Louvor, esposa do nosso queridão Fabiano, casal lindo. E a Adriana está começando uma batalha muito forte. Ela já é vitoriosa, mas ela precisa passar por essa batalha, né, Adri? E eu queria que você orasse para que ela, ao passar por esse vale de batalha, ela pudesse passar, primeiro, debaixo do poder de Deus, mas também contando com a sua oração. Essa é uma menina que nos abençoa muito. Ela nos abençoa muito, através do seu louvor, através das suas ministrações. E agora ela precisa da minha e da sua oração. Ela vai começar um tratamento intenso e difícil, mas juntos nós e ela, nós vamos batalhar essa luta juntos. Nesta luta que a Adriana Josiak está começando a batalhar, a nossa querida Taninha do Adalto. Taninha, você está com a gente aí, né? Nessa mesma batalha, a Tânia já está há algum tempo, que também nós cremos que o Senhor está ministrando vitória. Saudade desse seu sorrisão, viu, Tânia? Manda uma foto para a gente sorrindo, menino. Oxi, meu Deus do céu. Saudade demais de todo mundo, todos vocês aí. Eu quero que vocês orem também pela Aline e o Samuel. A Aline também, aqui do nosso Ministério de Louvor, seu esposo Samuel, eles contraíram o Covid. A Aline já está um pouco melhor. Samuel ainda continua internado devido a algumas complicações. Falei com ele, temos estado juntos em oração, mas ore para que eles possam ser restaurados o mais breve possível. E as nossas 2 crianças que têm sido alvo das nossas orações nesses últimos dias. A Susan, que você precisa colocar a Susan nas suas orações diárias. E neste momento, o Joaquim. Eu queria que nós orássemos pelo Joaquim e pelo Marcelo e pela Dani, os pais. Nessa hora, os pais, eles lutam junto com os filhos. No caso, a Susan, o Manuel e a Meire. Vamos orar por eles? Senhor, em nome de Jesus, colocamos no teu altar em oração a vida da Adriana, a vida da Tânia, essas 2 queridas que estão nessa batalha tão intensa, para que sejam vitoriosas nessa enfermidade. Nós nos colocamos junto delas
e clamamos o seu poder sobre a vida delas. Ministra graça, saúde e cura. Oramos a Deus pela Aline, pelo Samuel, para que eles sejam curados pelo poder do teu Espírito Santo, desse mal que acabou afetando, contaminando eles, mas nós oramos pela cura completa, nenhuma sequela, em nome de Jesus. E nós oramos pelo milagre do céu na vida da Susan e do Joaquim. Pai, nós pedimos ao Senhor, nos dê essas duas crianças aos braços dos seus pais, saudáveis, abençoadas e curadas, em nome de Jesus. Amém. Por favor, continue orando por esses nomes, tá bom? Agora, eu quero que nós oremos pela nossa cidade, que já contabiliza várias famílias de luto pelo Covid, mas não só pela nossa cidade, orar pelo nosso estado e pelo nosso país. As notícias não são boas e você sabe disso, mas nós não podemos ficar assistindo cada dia, imaginando que número está, que não, por favor, meu Deus. Algumas pessoas não estão sabendo lidar com a maneira como elas veem, ouvem as informações, e elas estão lidando com as informações como coisas muito sem valor. Deixa eu dizer uma coisa para você, por favor, olha para cá. Se por acaso tem alguém lidando com esse mal, sem dar o devido valor, a devida importância, seja lá quem for, não seja você uma dessas pessoas. Se importe sim, valorize sim. Não são números, não são 60 e tantas mil pessoas, não são números, são pessoas. Pessoas que com suas partidas causaram dor, choro, famílias que perderam tudo. Por favor, seja alguém que se importe. E existem muitas formas de se importar, tá certo? Você pode se importar orando mesmo, pesquisando. Quer fazer pesquisa? Pesquisa lá, ora pelas cidades, pelos lugares, ore. Somos cristãos nessa terra, somos luz nessa escuridão, somos sal nessa carne humana que se apodrece, em nome de Jesus. A Bíblia diz isso. Eu queria que você então pudesse olhar para isso com mais cuidado. E a outra forma é você não relaxar. Não relaxe. Nós ainda não vencemos. A batalha continua. E eu queria muito que você pudesse se cuidar de outros, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos ao lado dessas famílias que nesse momento estão chorando. Nos colocamos ao lado dessas famílias aqui de Marília, das cidades ao redor de Marília. Nos colocamos ao redor das famílias do estado de São Paulo, e de cada família no país, no Brasil. Famílias que estão chorando porque perderam pessoas. São mais de 60 mil famílias, Senhor Jesus. Misericórdia, Deus. Nunca ouvimos falar de tantas famílias em luto num tempo tão curto. Nunca ouvimos falar. Senhor, tem misericórdia e repreenda esse mal. Repreenda esse mal, Senhor. Mas nesse momento nós pedimos, entra com o consolo do céu sobre essas famílias. Restaura eles. Pai, eu oro para que o Senhor cuide das pessoas que estão cuidando dos doentes, os nossos queridos médicos, enfermeiros e todas as pessoas que trabalham nos hospitais, que de alguma forma estão lutando pela vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos o Teu milagre, que esse mal cesse logo. Põe a Tua mão de unção, de capacitação sobre os cientistas,
para que pelo teu poder se descubra logo uma vacina. Enfim, Senhor, manda o teu milagre do céu, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, amém. Gente, às vezes nós damos alguns conselhos daqui, a gente está querendo cuidar de vocês, a gente não pode ter contato, até o contato telefônico, ele é muito frio, que seja por mensagem, é um contato muito frio, mas eu quero então, como teu pastor, dizer para você, por favor, no que couber a você, se cuide. Quando você se cuida, quando você usa máscara, quando você se guarda, quando você não sai de casa sem precisar, você está cuidando de você e cuidando dos outros, tá bom? Em nome de Jesus. A gente não está nesse mundo para nós fazermos o bem e não fazermos o mal? Então, tomar esses cuidados é fazer o bem e não fazer o mal. Amém? Eu quero convidar essa turma bonita para nós cantarmos mais uma canção, mas antes disso, eu quero ler um texto com você. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Domingo passado, o pastor Guimar falou uma preocupação que começou a saltar aos nossos olhos. É muito comum as pessoas dentro da igreja fazerem parte de grupos, ou faz parte de um grupo ministerial, ou faz parte de um grupo de amigos, ou faz parte de um grupo de líderes, enfim, a maioria, mas nós percebemos que existe um bom percentual, não sabemos quantos por cento, mas um percentual grande, considerável, de pessoas que não faz parte de grupo nenhum. Então essas pessoas não recebem as informações, elas não têm acesso. Algumas pessoas, meus irmãos, eu fiquei sabendo disso anteontem, de que elas sequer têm um computador ou um celular onde ela consiga assistir o culto. Olha isso. E eu queria então que nós tivéssemos esse cuidado. Se você conhece, preste atenção no que eu vou te dizer, porque o pastor Guimar domingo disse que se você não faz parte de nenhum desses grupos, que você viesse na secretaria e pudesse dar o seu nome. Ok, venha, liga, faça isso. Nós vamos pedir inclusive que aqui apareça o nosso telefone, o telefone aqui da secretaria, tá? E que você pudesse ligar aqui, para você falar, olha, eu queria fazer parte de algum grupo, de alguma coisa assim. Mas eu gostaria que você, que conhece alguém, que talvez não tenha um computador, gente, várias pessoas, idosas talvez, eles não sabem lidar com a rede social. Então eu queria que você que conhece alguém, pudesse fazer a ponte dessa pessoa com algum grupo, de alguma forma. Ah, mas se essa pessoa não tem uma rede social, não tem, ok, então fala para nós isso. Fala para nós, entre em contato conosco, os pastores, entre em contato com os líderes, que nós vamos então cuidar dessa pessoa de uma forma diferenciada. Nós vamos fazer o culto chegar até o lado dessa pessoa de algum jeito. Nem que seja que a gente tenha que gravar esse negócio no radinho, emprestar toda semana um radinho para essa pessoa, mas nós queremos isso. Agora, às vezes nós não sabemos quem. Eu, por acaso, fiquei sabendo dessa pessoa anteontem, digamos. Ok? Combinado? Se você conhece, se informa, começa a se informar. Lembra de alguém? Será que essa pessoa tem acesso? Será que ela assiste os cultos? Será que ela está ligada? Faz parte de algum grupo? Manda uma mensagem, se encontra, passa perto, vai na frente da casa, mas por favor, é hora de nós nos unirmos em cuidado uns com os outros. Amém? Joinha? Ok. Então agora, eu quero que você me acompanhe num texto que eu quero ler com você em João capítulo 15, a partir do versículo 7. Em João 15, 7, Jesus fala uma coisa muito linda. Está dentro disso que eu estou falando para você agora. Ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, poderão pedir o que quiser, e vos será concedido. Eu vou ler também o versículo 8, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Você tem permanecido na presença de Deus? A palavra do Senhor tem permanecido. Olha, nós estamos sem culto presencial desde a segunda quinzena de março. Então imagina, foram os 2 domingos de março, depois veio abril, maio, junho, já estamos no 2º domingo de julho, e não sabemos ainda quando vamos voltar.
Ok. Queridão, queridona, você tem permanecido na presença de Deus, ou alguma coisa tem desviado você para outras coisas, para outros pensamentos e outras ideias, outros rumos? Deixa eu falar um negócio aqui, chega para cá um pouquinho. Você não está se desviando não, né? Não, verdade, eu estou te perguntando, sabe por quê? Porque eu queria que você fizesse uma reflexão. Você está vivo, você está aceso espiritualmente? Porque a palavra do Senhor diz, olha, se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, então você poderá pedir o que quiser. Será que tem gente que está esfriando na fé? Não, isso não pode acontecer com você. Isso não pode acontecer com você. Você está firme, você está lendo a tua palavra, você tem orado, você tem buscado a presença de Deus. Pastor Éder fez uma publicação essa semana muito interessante sobre o tempo que estamos tendo, que todos têm, de buscar a presença de Deus. Por favor, não se afaste, permaneça, porque quem permanece, meu querido, esse será abençoado. A palavra diz isso. A palavra diz assim, leia depois, João 15:7, que diz, se você permanece em mim, minhas palavras permanecem em você, então você poderá pedir o que quiser. E aí, no versículo 8 ele diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, porque assim vocês são meus discípulos. Ou seja, a presença do Senhor é o local, é o lugar, é a condição onde a gente frutifica. Você tem frutificado? Você continua o mesmo homem de Deus, a mesma mulher de Deus que você era lá em março, fevereiro, janeiro? Aquelas promessas de janeiro continuam ativas ou não? Sim, vamos lá, vamos pensar? Eu quero chamar você de volta. Eu estou te dando aqui uma chamada de atenção, porque senão, se você não acordar, pode acontecer aquilo. Meu Deus, eu estou me esfriando. Meu Deus, cadê a palavra de Deus? Cadê a oração? Cadê o culto? O que está acontecendo comigo? Se você não permanecer na presença de Deus, eu estou gastando um pouco de tempo, porque isso é importantíssimo, gente, importantíssimo. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vão começar a abrir brechas na sua vida, que você não vai saber por que algumas coisas aconteceram. O diabo não precisa de portas escancaradas, ele precisa de brechas. Amém? E a Bíblia diz então o quê? Nisso vocês darão muito fruto. Vamos frutificar, gente. Vamos frutificar em meio à crise, independente de qual seja ela. Amém? Quero convidar esses meninos para nós adorarmos o Senhor. E esse é aquele momento onde nós separamos nossos dízimos e nossas ofertas. Se você pode, por favor, compartilhe o seu dízimo, faça a sua transferência bancária, está aparecendo aqui os dados da igreja que você pode acessar. As ações da igreja não pararam. Não pare sua vida espiritual. Amém? Em nome de Jesus, vamos adorar o nosso Deus e separar esse tempo para nós estarmos diante dele, consagrando tudo ao Senhor. Vamos cantar para Deus, Alain? Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se
o firmemente a terra. Eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso, benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Te adoramos, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, eu quero te glorificar, porque a grandeza do Senhor se manifesta e se revela quando nós te adoramos. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Que a tua glória, Senhor Deus, alcance cada pessoa que precisa do teu cuidado. E nesse momento, quando nós consagramos a Ti nossas vidas, nossas casas, nossos trabalhos, nosso sustento, consagramos à Tua obra nossos dízimos, nossas ofertas, nós consagramos porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos criou para nós produzirmos fruto, e nós queremos semear, plantar, para que a Tua obra cresça e produza e alcance vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Se ajeita no seu lugarzinho, isso, toma aí aquele lugarzinho abençoado, porque eu quero convidar para que esteja hoje ministrando a palavra do Senhor a nossa querida pastora Salônica. Pode fazer, que legal ela, né? Vem cá, minha filha, encosta em mim aqui. Jesus, que vontade de virar e dar um abraço nessa. Deus te abençoe. Você pode aí nesse momento fechar os teus olhos e orar pela pastora Salônica? Glória a Deus, graça e paz, queridos. Quanto tempo, que saudade e que bênção. Fiquei tão feliz quando o pastor me convidou para estar ministrando nesse dia tão lindo que o Senhor preparou para nós. E eu quero que você, nesse momento, abra sua Bíblia em Gênesis 39. Nós vamos hoje falar um pouco sobre José. E antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. O que te difere das outras pessoas? Qual a diferença entre eu e você e outra pessoa? Se todos nós viemos do pó e vamos voltar para lá. Se todos nós somos pecadores, imperfeitos. Se todos nós adoecemos. E se todos nós usamos máscaras, né? Esses dias no mercado um senhorzinho estava falando, o legal de máscara é que está todo mundo no mesmo patamar. Está todo mundo feio, ele falou. Então, se todo mundo está no mesmo patamar, o que difere uma pessoa da outra? As suas escolhas? A sua nacionalidade, a sua pele?
Quando a gente olha aqui para a vida de José, a gente entende que uma coisa que difere, que nos faz diferentes, é quando nós andamos com Deus. Quando nós andamos com Deus, isso nos faz diferente, muda o patamar da nossa vida, muda a nossa estrutura, muda a nossa mente, muda a maneira como nós nos relacionamos, muda a maneira como nós lidamos com os problemas, com as dificuldades, quando nós caminhamos com Deus. Essa semana, na segunda ou na terça, eu estava conversando com uma pessoa e dizendo: como deve estar sendo difícil passar por esse tempo sem a presença de Deus. E eu falei para o Senhor essa semana: Deus, o que seria de mim se não fosse a tua presença? Você consegue se imaginar sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus? Tem um ditado que fala assim: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se nós andamos com Cristo, se nós caminhamos com Cristo, se é isso que nos diferencia, quem estão dizendo que nós somos? Quem eu sou? Quem você é? Quando a gente olha aqui para a vida de José, em Gênesis 39, começa falando um pouco sobre José, e a gente vai aí fazer uma retrospectiva da vida dele. Filho caçula de Jacó, aquele que lutou com o anjo lá no Jaboque, né? Aquele que teve a vida transformada, que teve um encontro com Deus. Ele é filho caçula de Jacó, filho da sua velhice. Então ele era um filho paparicado. E a Bíblia começa falando de José com 17 anos, trabalhando para o seu pai, né, cuidando, ajudando o seu pai. A Bíblia diz: José é aquele que dava notícia para Jacó de como que as coisas iam, né? E José era muito amado por Jacó. Jacó até deu uma túnica nova para José. Isso provocava um ciúmes entre os irmãos. Que caçula metido é esse? Tem roupa diferente da nossa, né? Conversa com meu pai, tudo que a gente faz. E além de tudo isso, José, ele começou a ter uns sonhos. E nesses sonhos, José estava sempre em uma posição de destaque, sempre em uma posição de liderança. Isso piorou a maneira como seus irmãos o tratavam. Um dia, os irmãos de José, os filhos de Jacó, estavam trabalhando em Siquém. E como sempre, Jacó pedia para José: vai lá ver como estão os seus irmãos. José vai ver como estavam os seus irmãos, se perde no meio do caminho. Depois avista os seus irmãos. E quando os seus irmãos olham para José, eles começam a gritar: lá vem o sonhador. Moleque sonhador. Fica falando um monte de besteira, que ele vai reinar, que todo mundo vai se ajoelhar. Havia um ranço, sabe, dos irmãos de José a respeito dele. E aí eles, quando vem José, fala: vamos nos livrar dele. A Bíblia fala que eles falam assim: vamos matar José, mas sempre tem um bonzinho no meio, né? Matar não, porque se matar, o sangue dele vai ser cobrado de nós. Não vamos matar não. Então pensaram: vamos colocar ele dentro do poço, tirar sua roupa, né? Vamos vender ele. E aí resolveram vender José como escravo. Estava vindo uma caravana de ismaelitas, e aí José foi vendido. E quando você ouve essa história, se você puder ler essa história lá em Gênesis 39, a primeira coisa que a gente pensa é: que dó de José, tadinho, o que ele fez para merecer isso, né? Mas quando você continua lendo o texto, José não era um coitado. José era um menino que tinha um propósito. José era um menino que Deus andava com ele. Deus andava com José. E nós vamos ler algumas vezes nesse texto hoje que Deus andava com José. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema: o segredo de quem anda com Deus. Você anda com Deus? Você caminha com Deus? Gênesis 39,
Nós vamos ler o versículo do 1 ao 3. José havia sido levado para o Egito, aonde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador dos seus bens. Olha só que coisa mais linda. Ele foi vendido para ser escravo, mas quando ele chega na casa de Potifar, ele começa a prosperar. Era para ser escravo, mas começa a se destacar em um lugar estranho. O segredo de quem anda com Deus. A primeira coisa é que quem anda com Deus prospera em lugares improváveis. Em tempos improváveis, em lugares improváveis. Um escravo entra em um outro lugar, em um outro costume. Ele está longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, sozinho. Mas ele começa a trabalhar na casa de Potifar e ele começa a prosperar. E Potifar então percebe, olha só, ele não falou. Potifar percebe que Deus estava com José. Ele estava sem ninguém, mas Deus estava com ele. Quem caminha com Deus é como nós falamos no Lar de Paz, uma cidade construída em cima do monte, não tem como não ser visto. Não tem como não ser visto, não importa onde você está, a situação que você está vivendo, o caos que nós estamos vivendo. Se você caminha com Deus, o Senhor vai te fazer prosperar em situações improváveis. E quando eu falo em prosperar, eu não estou falando apenas em situações financeiras, porque todas as vezes no Velho Testamento, quando a Bíblia fala de prosperidade, essa palavra sempre caminha com uma outra. Pessoas que temem a Deus, pessoas que guardam o mandamento, pessoas que caminham com Deus. Essas pessoas são chamadas de próspera. Tudo que elas fazem prospera. É isso que diz lá no Salmo 1. Uma das referências de prosperidade que a gente conhece, né? Que aquele que teme ao Senhor, aquele que não senta na roda dos escarnecedores, aquele que tem prazer na lei do Senhor, tudo que ele faz prospera. Ele é plantado como árvore junto a ribeiros de água. Ele dá o seu fruto na estação certa, porque ele teme ao Senhor. Então a prosperidade está atrelada, a prosperidade bíblica está atrelada a uma pessoa, a um posicionamento de quem anda com Deus. E José andava com Deus. Tudo que José fazia tinha resultado. Prosperidade quer dizer dar resultado. Não é apenas dinheiro, é além, vai muito além. Olha que coisa mais linda, porque a prosperidade não estava só sobre José, mas a Bíblia diz que Potifar começa a prosperar, porque José estava na casa. Aleluia. O empregado começa a abençoar o patrão, porque havia um segredo na vida de José. Ele andava com Deus, ele caminhava com Deus, Deus estava com ele. E é isso que nos difere, é isso que me faz diferente, é isso que te faz diferente. Quando nós caminhamos com Deus, nós passamos pelos mesmos sofrimentos, nós passamos por situações parecidas como nós estamos vivendo agora. Todo mundo, rico, pobre, quem crê, quem não crê, sabe, está todo mundo no mesmo barco, mas há alguma coisa que é diferente dentro de nós, é o segredo que nós temos. Nós caminhamos com Deus. Por isso tudo que nós vamos fazer vai prosperar, porque nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água. Nós estamos ligados com o Pai, nós estamos ligados com Jesus, e é isso que muda tudo. O segredo de quem anda com Deus é que ele prospera em lugares improváveis.
José começava a prosperar. Se Deus está com você, o cenário que você está vai ser transformado. Eu creio nisso. Eu creio nisso, que a unção que está sobre você, que a autoridade que Jesus te dá, vai fazer diferença onde você estiver. Mesmo que você esteja em um lugar que não é tão gostoso, como está vendido como escravo. Mas ali, como escravo, Deus faz de José um administrador. E Deus fez isso porque José caminhava com ele. Não é porque José era bom, mas a Bíblia deixa claro que o Senhor estava com ele. E o Senhor o fazia prosperar. Amém? É Deus que nos faz trilhar caminhos de vitória. O segredo de quem anda com Deus é que quem anda com Deus, ele foge da tentação. Olha lá no versículo 7... 8 e 9. Fala no começo, antes no versículo 6, na parte B, fala que José era atraente e de boa aparência. E depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha deitar-te comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma nessa casa. Tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderei eu então cometer algo tão perverso contra Deus? Olha que tremendo. Se você continuar lendo, você vai ver a maneira como tudo isso aconteceu. É isso mesmo. Você não ouviu errado. Quem anda com Deus foge da tentação. Eu acredito que nós estamos passando por processos. Eu acredito que quando nós começamos a caminhada com Deus, nós estamos passando por etapas, nós vamos crescendo. E no meio desse caminho, nós vamos sendo aprovados. Nós vamos passando por tentações, por provações, né? A prova vem para nos aperfeiçoar, o pastor já disse. A tentação vem para nos tirar do foco, vem para nos tirar do propósito. E quando acontece isso aqui, logo agora que José estava começando a melhorar, né? Começando a dar certo, saindo da mira dos seus irmãos e prosperando, a mulher de Potifar viu aquele moço bonito, atraente, né? Um moço inteligente que cuidava bem das coisas do seu marido. José era tão diferente que a única coisa que Potifar fazia era comer, escolher a sua comida. O resto, José cuidava de tudo. Ele era muito competente. Deus abençoava José de uma maneira tão sobrenatural. E aquela mulher começou então a despertar, né, algo no seu coração sobre José. E José fala assim: como eu poderei causar um dano desse para o Senhor, né, para um homem que me deu tudo isso? Olha que fidelidade. E como eu vou fazer isso com o meu Deus? Se eu fazer isso, eu vou ser perverso. Eu vou pecar contra Deus. E aí, dia após dia, ele recusava deitar-se com a mulher. A Bíblia diz. Dia após dia. Então, ele um dia recusou, 2 dias recusou. Indo lá, trabalhando naquele lugar, naquela casa. E a mulher dando em cima dele, ele foi recusando. Só que chegou um dia que não dava mais para recusar. Porque a mulher segurou a roupa dele, né? Falou: José, vem aqui, meu filho. O que ele fez? Saiu correndo. E a sua roupa ficou na mão daquela mulher. E aí, quando o seu senhor chega, aquela mulher fala assim: olha, José tentou abusar de mim, deu em cima de mim, deixou sua roupa aqui. Olha que situação. Mas de tanto dizer não, José entendeu: se eu continuar aqui dizendo não, só falando não, eu posso perder o foco. Ele foge. Tentação, a gente foge. 1 Tessalonicenses 5:22 fala: fuja de toda a aparência do mal. Fuja. Se você anda com Deus,
fuja de tudo aquilo que pode te tirar do foco. Você está caminhando em uma direção, você está caminhando com Deus. Se você entender que está se levantando alguma situação na sua vida que tenta tirar você do foco, fuja. Fuja. Não fica orando, Deus tem misericórdia. Não, foge mesmo. Não fica falando, Satanás, sai daqui, arreda. Não, foge. Foge de toda e qualquer aparência do mal. José, ele tinha sonhos. Deus havia trazido sonhos para José quando ele tinha 17 anos. Ele não sabia a hora que ia se cumprir aquele sonho. Ele caminhava com Deus. E ele fugiu. Ele fugiu porque ele tinha propósito. Porque nenhuma situação, nenhum prazer momentâneo pode ser comparado com as promessas que Deus tem para nós. Esse é um tempo muito difícil, sabia? Muitas famílias sendo muito oprimidas, muitos casais sendo muito oprimidos, muitos jovens lutando, sendo tentados de várias maneiras. Nós sempre fomos tentados, mas em algumas situações nós somos pressionados de uma maneira mais forte. Mas se você anda com Deus, diga não à tentação. Fuja dela e lembre-se daquilo que Deus tem para você. Lembre-se das promessas, lembre-se do propósito. Lembre-se que tudo isso vai passar, que os prazeres passam, mas que há uma vida, há um lugar preparado para nós. Nós estamos vivendo aqui, mas nós temos um lugar, nós somos estrangeiros nessa terra e nós precisamos ter cuidado, porque a gente se perde muito fácil. A gente se perde muito fácil. O pastor acabou de falar que talvez muitas pessoas estão parando no meio do caminho, estão cedendo às tentações, às oportunidades que estão vindo para te tirar de Deus, para te tirar da presença dEle. Fuja de toda e qualquer tentação. Quando o homem caminha com Deus, ele percebe que está sendo tentado e ele foge. Terceira coisa eu quero compartilhar com vocês, de quem caminha com Deus, quem anda com Deus. Ele é cuidado por Deus no meio da aflição. Gênesis 39, versículo 20, 21, do 20 ao 23 diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que sucedia lá. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava no cargo de José, porque o Senhor estava com José e ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Meu Deus, Deus está conosco. Deus está com você. Deus está com você aí na sua casa. Deus está com você no seu trabalho. Deus está com você nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nas tribulações, nas perseguições. Quando você é tentado, Deus está com você. E às vezes a gente pensa assim que Deus ele vai nos livrar de tudo. Nós não vamos ficar doentes não, porque Deus nos livra. Nós não vamos passar perseguição não, porque Deus me livra. Mas a gente vê na Bíblia que Deus não livrou Daniel, seus amigos, de tantas coisas. Não livrou Daniel da cova dos leões, mas pelo contrário, entrou com ele e fez o leão dormir. Era o próprio Deus, era o anjo do Senhor. Tem situações que Deus não vai nos livrar. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos encorajar. Quando Potifar soube que a sua mulher foi assediada, ele falou: José, na prisão. Na prisão. Oh, José, estava achando que estava começando a caminhar, né? Na prisão. Ele foi jogado na prisão. E a Bíblia diz que Deus estava com José. É uma das expressões mais lindas. É que em toda a história de José, a Bíblia repete: Deus estava com José. E na prisão, Deus estava com José.
Deus não livrou José da prisão. Sabe por quê? Porque tem coisas, meus queridos, que nós não vamos entender. Mas se nós caminhamos com Deus, tudo tem propósito. A prisão tem propósito, a quarentena tem propósito, o desemprego, é o jeito que eu creio, tem propósito. As humilhações têm propósito, as perseguições têm propósito. Tem um propósito maior, porque nesse tempo de tristeza nós revelamos quem nós somos, e nós revelamos também o Deus que nós servimos. Sabe o que diferenciava José ali naquela prisão? Deus estava com ele. Ele pegou a simpatia ali do povo, do carcereiro. Ele começou a ser cuidado por Deus ali. A Bíblia diz que Deus cuidava dele com bondade. Na prisão, mas Deus estava cuidando. Na prisão, mas Deus estava honrando. E dentro da prisão, ele estava liderando. Dentro da prisão. Eu vou falar uma coisa para você nessa noite. Sabe, nesse tempo de pandemia, nesse tempo, Deus vai te levantar. Em tempos difíceis, Deus levanta o seu povo. Deus levanta o seu povo para fazer a diferença. Naquela prisão, Deus cria oportunidade para mostrar o seu poder. José estava ali na prisão, mas ele não estava ali sem propósito. 2 prisioneiros novos chegaram. E aí tiveram um sonho. Quem interpreta o sonho? José. José tinha um negócio com o sonho, né? Ele começa a interpretar o sonho. E lá na frente a gente vai entender que havia propósito de Deus. José está naquela prisão. Isaías 43:2 diz: quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, ele não te submergerá. Quando você passar por fogo, nenhuma chama arderá em ti. Aleluia, Deus caminha conosco na aflição, Deus caminha conosco na perseguição. E por último, quem caminha com Deus, ele vê as promessas se cumprindo uma a uma no seu tempo. Toda luta tem um fim, toda perseguição tem um fim. Tudo acontece em um tempo determinado por Deus. Os sonhos de José, a ida dele para a casa de Potifar, a tentação que ele fugiu, a prisão, tinha propósito. Você sabia que muitas vezes Deus permite que situações nos aconteçam? Deus permite que pessoas se levantem. A gente pensa assim, vou morrer. Não, essas pessoas, Deus permite para que essas pessoas façam algumas coisas com a gente, para nos empurrar para o propósito. Se você vê a história de José, os irmãos dele, a prisão, tudo estava empurrando ele para um propósito. Daqui a pouco, o que acontece é que o rei começa a sonhar e começa a precisar de alguém para interpretar os seus sonhos. E aí, sabe aqueles 2 prisioneiros que José interpretou o sonho? Eles já tinham saído da prisão e eles falaram: olha, tem um moço na prisão, um prisioneiro, que ele interpreta sonhos. E aí Faraó falou assim: então chama esse moço aqui. Lá em Gênesis 41, a gente já está terminando, o versículo 14 diz assim: o Faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar a roupa, Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha como José responde: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Todo tempo José andava na dependência de Deus. José começa a interpretar os sonhos e Faraó percebe que José era diferente, que Deus andava com José. Ele começa a interpretar o sonho e fala: no Egito e em todas as cidades aqui vai ter uma grande fome. E ele começa a falar o que os sonhos traziam. E aí José começa a aconselhar: olha, precisa levantar líderes para guardar os alimentos para aquilo que há de vir, para a fome que vai vir. E aí o Faraó fala assim: você vai ser governador, você vai cuidar, você vai estocar alimentos, você vai cuidar de tudo isso.
E aí a gente chega aqui e pergunta, e os sonhos? E os sonhos de José? Tem um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que por causa daquela fome, que o faraó estava sonhando que ia acontecer um tempo difícil. Por causa desse tempo difícil, os irmãos de José precisaram buscar alimento no Egito. E quando eles foram buscar alimento no Egito, eles se depararam com seu irmão. O processo ali foi longo, de cura, de choro. Mas chegou o momento de José falar para os seus irmãos, olha, eu sou José. Vocês lembram de mim? Cadê o meu pai? Olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez comigo. Porque quem caminha com Deus vê as promessas se cumprindo uma a uma no seu tempo. Amém? Mas nós precisamos caminhar com Deus. José foi levantado como governador. José abençoou os seus irmãos. José abençoou o seu pai, porque ele caminhou com Deus. Nós precisamos caminhar com Deus. Há um segredo para aqueles que caminham com Deus. Eles são distintos dos outros. Eles são diferenciados. Porque ele caminha com o Senhor. E o Senhor faz essas pessoas prosperar. O Senhor cuida dessas pessoas em momentos de tribulação, de perseguição. O Senhor fortalece essas pessoas para fugirem da tentação. E o Senhor faz essas pessoas que caminham com Ele viver o seu propósito, viver as suas promessas, uma por uma. Eu quero terminar com Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas e nem te espantes, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Oh, Jesus, obrigado porque a Tua palavra é verdade. A Tua palavra é poderosa, é a Tua palavra que nos conduz, é a Tua palavra que nos dá direção, a Tua palavra é o nosso prumo, Deus, e nós clamamos ao Senhor para que o Senhor continue conosco, Senhor, nessa caminhada. Deus, eu peço que o Senhor fortaleça aqueles que estão me ouvindo agora, Deus, que eles não tirem o foco do Senhor, Deus, que eles possam continuar caminhando contigo, porque o Senhor conhece aqueles que andam contigo, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que dá vitória, é o Senhor que cuida em momentos de aflição, de tribulação, é o Senhor que caminha conosco. Oh Deus, as tribulações, as lutas, os levantes só nos impulsionam para o propósito quando nós caminhamos contigo. Até aquilo que nós falamos é o diabo, nos impulsionam para o propósito quando nós caminhamos contigo. Nós somos teus e nós queremos caminhar com o Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Ouve a voz sincera.
adorador que separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são teus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Esse é o nosso Deus, que não deixa de cuidar por nenhuma situação. As circunstâncias não mudam quem Deus é, não muda o plano que Ele tem, e nem muda o poder que Ele tem. Sem dúvida, quando olhamos para a superação de momentos difíceis, o José é daqueles exemplos que nos ensina para a vida. E a nossa querida pastora Salônica foi muito usada por Deus quando falou desse que anda com Deus. Ela disse isso, está muito dentro daquela palavra que eu coloquei no teu coração de João capítulo 15, de permanecer. Eu fico pensando, sabe? Fico pensando, irmãos, se o José, por algum momento, ele titubeasse e perguntasse: cadê Deus? Cadê Deus em cada um dos momentos que ele viveu, seja com seus irmãos, deixando de ser o filho que era para se tornar escravo? É que na verdade colocaram ele como escravo, mas ele permanecia como precioso para Deus. A grande questão está nisso. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, com uma teologia em alguns aspectos tão barata, tão pobre. Interessante que é uma teologia que fala de prosperidade, mas ela é pobre, porque ela fala de uma prosperidade pobre. Ela fala de uma vitória mesquinha, de uma vitória baseada em coisas. Você sabe muito bem que o melhor jogador do mundo, seja ele quem for, ele não ganha uma partida só porque ele é considerado o melhor jogador do mundo. Ele tem que entrar em campo e tem que jogar a partida de futebol, ou qualquer outro esporte que ele for. Você sabe disso? O melhor maratonista não ganha porque ele é o melhor maratonista. Ele tem que fazer a prova, tem que completar a prova. Eu queria muito que você pegasse o conceito dessa reflexão como base para a sua vida, e você abrisse mão dessa teologia barata que pergunta: cadê Deus, cadê Deus? Quando na verdade o Senhor está aí, usando inclusive as lutas e as batalhas para nos fazer cumprir o propósito. Gente, tem tantos exemplos, e você deve conhecer um monte de exemplos em relação a isso. Amém? Por favor, pega essa palavra, estabelece ela como verdade. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ou é um pé de alface? Que isso, rapaz? Que isso? Você é um homem de Deus, mulher de Deus, que não se deixa murchar por qualquer coisa que acontece ao seu redor. Amém? Estamos em luta, estamos, mas não vamos nos abater. Olha, eu acho que você deveria pegar esses exemplos aí e gastar um tempinho do seu domingo, do seu dia, da sua semana, do seu mês de julho, pensando nisso. Meu Deus está comigo, meu Senhor está comigo. Já imaginou se você, durante essa pandemia toda, se essa pandemia, lá no José foi um tipo de pandemia, né? Foi um tipo de situação. Se essa pandemia for uma situação para levar sua vida, sua família, a Terceira Igreja Batista, cada um de nós, nos levar, permanecer na presença de Deus e vivermos tudo que Deus tem preparado. Amém? Não perca o foco. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Eu quero que você olhe para que a gente possa voltar juntos. Olha, essa igreja vazia aqui não é bonita não. Você tem que estar aqui. Deus te abençoe. Você é precioso, você é preciosa. Nós amamos você. Jesus te ama. E que Deus te abençoe. Sua semana seja muito grandiosa. Consegue sentir o meu abraço aí?